Sejam muito bem-vindos ao canal Keiko Clássicos. E hoje você quer descobrir como tirar aquela pequena falha logo do início da aceleração? Vem comigo que você vai descobrir esse defeito que ocorreu aqui com o motor do Fuscão e eu quero compartilhar com você. Vem comigo nesse vídeo. Vamos lá. O motor do Fusca, algumas semanas, comecei a perceber que o motor do Fusca estava com uma pequena falha logo no início da aceleração. Nossa, isso aqui foi um problema muito grande para eu tentar descobrir. Então, qual o ponto de partida que nós devemos ter? Primeiro, esse motor, ele é um motor com apenas 10 mil quilômetros rodados, né? Isso é tudo novo, assim. Então, ponto inicial, eu fiz a regulagem das válvulas. Então, se você tiver com a válvula mal regulada, uma mais fechada, outra mais aberta, isso também pode causar um desequilíbrio aqui no funcionamento do motor. Fiz a regulagem das válvulas e o problema continuou. Pequenas falhas apenas no início da aceleração. Então nós podemos o que? Partir para a próxima etapa, ignição, verificar velas. Eu sempre trabalho com velas novas, Bosch ou NGK. Tirei as velas, fiz a limpeza, recalibrei as velas novamente, testei, coloquei. Da mesma forma, continuava com o mesmo problema, continua com o mesmo problema, com falhas na aceleração. Principalmente quando ele vai esquentando. No início frio, ele até camufla a falha, mas depois ele vai ficando mais grave. Então nós podemos imaginar cabos novos, tampa do rotor nova, nós temos o módulo de ignição tonela também, o hot park novo, com todos os testes. Então a parte de ignição aqui também nós zeramos, porque novo, mas mesma forma fiz uma revisão, tirei, desmontei o hot park, troquei a pasta térmica, que é importante você saber também isso. O hot park ele vem com uma pasta térmica que em tempos é necessário, é importante que você troque essa pasta para que mantenha a temperatura ali, para não superaquecer e queimar o seu hot park se você tiver instalado. Então, todos aqui os cabos novos, a parte de ignição, bobina também, fiquei cogitando, mas será que é a bobina falhando? Não, testei também a bobina, coloquei outra bobina, não é a bobina. Então, fui eliminando por partes, aí você não fica perdido, tá? Você vai fazendo as mudanças, você vai fazendo as alterações e nada, continuou. Então, a última etapa seria a parte da alimentação. Cogitei também a bomba de combustível, que geralmente acontece isso, a bomba de combustível fica cortando combustível. Fiz o teste também da pressão, tirei a mangueira aqui e fiquei funcionando. Também a bomba de gasolina estava ok, não tive nenhum problema na bomba de gasolina. Então, a único seria os carburadores. Eu fiz uma limpeza há um ano atrás. Uma vez por ano é recomendável que você faça uma limpeza no carburador aí do seu carro, se for carburado. Então eu tirei os carburadores há um ano atrás, fiz uma limpeza com ele. Então tem um ano e pouco que eu fiz a limpeza. Então vamos fazer a limpeza. Tirei, estava com bastante sujeira, com resinas. E olha que eu uso esse carro no dia a dia, né? Às vezes fica uma semana parado, como agora mesmo. Tem 12 dias que eu não estou rodando com ele. Depois descobrir o problema que eu vou relatar para vocês. Então desmontei os carburadores, fiz a limpeza, né, dos carburadores, desmontei, fiz a limpeza durante, montei, funcionou perfeitamente. Mas logo em seguida o carburador, depois quando desmonta os carburadores, nós temos que fazer a equalização dos carburadores, deixar o mesmo funcionamento dos dois. Quem disse que eu não conseguia? O carro eu regulava, equalizava, botava o aparelho aqui, equalizava desse lado, a marcha lenta ficava sempre oscilando, um mais alto que o outro oscilando e nada. Então eu deveria ter feito isso, né? Como não tenho um hábito de consertar carro, aquela experiência mecânica, eu fui eliminando por etapa e deixei de fazer um procedimento que deveria ter feito logo no início. Mas foi bom que eu fiz toda a revisão no carro todo. Mas para você já vai começar desse ponto de partida. A sua marcha lenta está oscilando, aceleração em pequenas, aquele buraco, ou então quando você desce uma ladeira na quarta, você sobe e fica aquele pipoquinho. O defeito era entrada de ar falsa. Estava tendo uma entrada de ar falsa nesse carburador aqui. Aproxima aqui, por gentileza. Estava tendo entrada falsa. Peguei um spray, um WD e deixei o carro funcionando. Estava quente já não estava conseguindo regular. E eu comecei a
projetar o WD aqui, ó, o cara 80, o WD 40 aqui, no coletor de admissão lá embaixo, entre o coletor e o cabeçote. Então você vai, deixa o carro funcionando, e aí quando você injetar o WD, o cara 80 lá embaixo, você vai perceber que a rotação ele vai cair, ele vai oscilar, vai tentar apagar, vai baixar. Aí você descobre onde está tendo a entrada falsa. Coloquei lá no coletor, não estava tudo ok, não estava dando entrada falsa lá embaixo. Mas quando eu apliquei o WD aqui nessa região aqui, ó, da junta da base do carburador, principalmente aqui no bakelite, nesse isolador aqui, ó, foi por aqui. Quando eu apliquei aqui, o carro, a rotação caía, reduzia, tava. Então o defeito da marcha lenta, da regular, tá tendo uma entrada falsa aqui nesse bakelite, nessa região aqui, nessas juntas, tá? Desse lado aqui, da mesma forma, eu apliquei lá no coletor embaixo, nada. Esse lado aqui está 100% funcionando, não teve nenhuma oscilação. Na medida que eu fui aplicando o WD aqui, nada acontecia, manteve a mesma aceleração, mas já do outro lado houve uma oscilação, baixava. Então era por isso que eu não estava conseguindo equalizar os carburadores. Eu botava uma medida aqui e ia para essa, quando chegava aqui alterava. E quando o carro estava quente, aí que demonstrava mais ainda. E o funcionamento do carro, a gente, na maior parte do tempo, está trabalhando sempre na progressão do carro. Naquela região, na casquinha, onde você está acelerando, onde você está na rodovia, você está ali sempre na progressão, tá certo? Então eu vou aproveitar e vou tirar os carburadores para nós fazermos o quê? Nós vamos fazer a troca das juntas do carburador por questão de segurança. Então toda vez que você fizer a manutenção dos carburadores, é recomendável que você troque também as juntas, principalmente as da base. E olha só, deixa eu passar para vocês aqui o que nós vamos fazer. Nós vamos tirar os dois carburadores, nós vamos trocar as juntas. Olha só que se você tiver também com a junta dos carburadores da dupla Solex 32, olha aqui, nós vamos experimentar essa marca, tá? Foi comprado no Carburador Brasil, as juntas, olha só. Aqui vem todas as juntas dos carburadores, nós vamos substituir, já tem mais de 2 anos, então é recomendável que a gente utilize novas juntas, né? Vou botar aqui todas as juntas que eu preciso para fazer a melhor vedação possível, principalmente aqui, ó. Essas aqui são as principais que estão tendo vazamento lá, ó, que é do pé do carburador aqui, ó. Essas aqui, tá? Então essas juntas aqui, elas vêm com material específico de quê? Para resistir a altas temperaturas. Nós vamos estar trocando aqui. E o mais importante, eu comprei até 4, comprei de reserva. O carro ficou aqui parado, eu não queria rodar, tendo esse problema chato, né? Então eu já comprei 4 de reserva, que é essa marca aqui também importante, ó. Uma das melhores marcas que você vai encontrar de bakelites, a BFS, tá? E qual a importância desse bakelite aqui, ó? Tá vendo? Ele aqui tem uma espessura de 5 milímetros e ele já vem com a junta, tá vendo? Mas, para ter um reforço, eu vou colocar aqui as 2 juntas também que vem, ó. Entre o bakelite vai ter 2 juntas para reforçar ainda mais. Então, qual a importância desse bakelite? Que ele é isolado, instalado aqui, ó, abaixo do carburador. Não é tudo, ele vai isolar, ele vai impedir a transferência de calor para o carburador. Uma vez que, se você não instalar esse bakelite aqui na base do carburador do carro, carburado, né? Se o pé é de alumínio, ele vai fazer o quê? Toda a caloria do motor que vem do coletor aqui, ele vai transferir para o carburador, secando a cuba, e até informa aqui, ó. Ele até informa aqui, ó, tá certo? Ele informa os cuidados que você precisa ter, quais são as causas quando não se tem o bakelite. Uma deles é o que? Ele vai aquecimento no carburador, consumo excessivo de combustível, marcha lenta e irregular, que era o que estava ocorrendo, e descontrole da emissão de poluentes e infiltração de combustível na boia, tá vendo? Estava tendo isso. Então, para eu compensar a marcha lenta que estava irregular dos carburadores, eu tive que aumentar o parafuso da mistura. Como estava dando entrada de ar, estava tendo muito mais ar, estava tendo falta de combustível, então eu tive que aumentar o consumo aqui da regulagem da marcha lenta.
Mas é isso que a gente vai estar resolvendo. Eu vou tirar os carburadores e você vai nos acompanhar durante esse processo, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna. Bom, o que eu fiz? Eu removi aqui as hastes, aqui ó, soltei as molas do carburador, as varetas, soltei as mangueiras, botei as mangueiras aqui, tá? Soltei, então apenas com uma chave de fenda e uma chave de fenda 13 você consegue remover os dois carburadores. Soltei as mangueiras, coloquei aqui e olha só aqui, nós vamos tirar os carburadores para a gente ver o estado dos baquelitos. Como eu já falei, estava tendo vazamento por aqui, quando eu colocava o WD, o carro oscilava. Então, já tem mais de um ano esse carburador aqui, 1 ano e meio, eu tirei ele, quer dizer, tirei para fazer a limpeza. Pronto, tirei o carburador está aqui, ó, todo limpo, que eu fiz recentemente a manutenção, olha só. O carburador aqui todo refrizinhado, original Solex, da Vox. Um Solex 32, mas eu fiz um trabalho junto com esse carburador, foi feito há 4 anos com ala carburadores. Agora ele aqui é um H34, um Solex 34. Bom, então vamos ver como é que está o estado aqui. Olha só, o problema está tudo aqui, ó, pessoal, tá vendo? Não está tendo aquele vazamento como eu citei para vocês, ó. Olha só, aqui ó, tá o estado, chega a estar colado o coletor, tá vendo? Ó, ó lá, ó. Não sei se ele vai poder pegar aqui por baixo, olha lá o solto, ó. Tá vendo? Então era por aqui que está tendo esse vazamento. A junta está rompida e o material emadeirado já está todo desfazendo. Eu não consigo nem remover, ó, o baquelite, ó. Agora eu vou ter que botar uma proteção para que não caia resíduos aqui dentro do coletor. Da mesma forma aqui, eu já tinha retirado. Olha só também aqui. Aqui não estava tendo problema. Não estava tendo problema de entrada falsa, mas já está soltando também, ó. Tá vendo? Já está solto aqui, ó. Provavelmente ia acontecer o mesmo problema também, ia começar a vazar por aqui. Então nós vamos fazer já a substituição dos baquelites e das juntas para que fique 100%. Olha como está colado, tá vendo? Isso aqui é ó, soltou aqui. Isso aqui é uma temperatura violenta. Então o papel, isso aqui é muito importante. Se o seu carro está tendo um consumo aí alto e quando o motor está quente, o carburador ele esvazia a cuba, fica com dificuldade de pegar. Cuidado com o amortecedor atrás aí. O carburador, quer dizer, tá vendo como está a situação? Então já ia dar problema também desse lado, como tá, ó. Tá vendo? O baquelite já ia dar problema, já ia dar entrada falsa também em um futuro próximo aí, ó. Tá desfazendo aqui, tá vendo? Tá fofo, macio, não sei se é porque eu coloquei o WD, por isso que eu nem quis, não vou fazer isso com o novo, tá vendo? Que já tem a junta aqui só de um lado apenas que eu coloquei. Agora esse lado aqui ele não tá mais, não tá querendo sair, ó, tá grudando mesmo aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo botar aqui uma chave de fenda aqui para ver se consigo tirar. Aqui soltou, pronto. Esse aqui que tava tendo vazamento. A base tá plana, é original aqui, ó, reta, usinada, limpinho, tá vendo? Ó, aqui como já tá molhado, tá vendo? Porque eu tive que aumentar um pouco mais o parafuso da mistura, deixando mais rico para compensar a entrada falsa. Olha só que o problema aqui tava, tá vendo? Então verifica aí, ó, o nosso problema é exatamente isso aqui. Eu tava tendo um vazamento e eu tinha apertado, mesmo apertando, ele tava tendo entrada falsa. Tá vendo? Empenado. Esse aqui também tava com a junta, tava sem a junta, tá vendo? Então vamos substituir isso aí e durante o processo eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, eu vou fazer a demonstração de desmontagem aqui do carburador, para você ter uma ideia. Então a gente, para afogar o carburador, a gente vai estar você afogando ele em cruz, para que não haja um empeno da tampa, tá certo? Você vai distribuindo aqui o torque nos parafusos e aí você vai tendo esse aperto aí. Então eu já fiz a limpeza, já tem desmontado, só que não deu para gravar porque eu comecei carro do uso do dia a dia. Eu estava precisando do carro urgente, como eu estou precisando. Eu tive que só esperei por causa do baquete que eu não achei aqui na minha cidade. Então, por isso que eu gosto de comprar peças de reserva. Agora é bom você ter sempre peças de reserva aí em casa. Então é isso aqui, ó. Estou desmontando aqui o carburador.
Só que eu vou substituir as juntas, já que eu estou fazendo a manutenção, que já é a segunda manutenção, então eles recomendam que ao fazer a manutenção do carburador, você também faça a substituição das juntas, para que haja uma boa vedação. Eu não vou trocar aqui o diafragma, porque o diafragma está em bom estado, mas por segurança também você pode estar fazendo essa substituição. Eu não vou fazer, porque já está em excelente estado. Eu não vou trocar o diafragma, que seria aqui. Eu não vou nem abrir esse diafragma. Eu já fiz isso, fiz a limpeza, então não há necessidade de fazer. Então, estou fazendo aqui só uma demonstração de como você fazer a substituição das juntas, que você pode aproveitar e fazer a limpeza, né? Você pode fazer uma limpeza com cara 80, você pode estar fazendo uma limpeza com um WD-40, com thinner, a depender do estado do seu carburador. Quanto mais tempo ele fica parado, mais ele tem a possibilidade de estar sujo, entupido, principalmente os giclês de marcha lenta, os furos de progressão, que tem que estar limpo e devem estar limpos, né? Então a gente abre aqui, ó, aí, ó. A tampa tem que estar aqui, olha só, tem a agulha certinho, tá tudo funcionando perfeitamente, tudo limpo. Nós vamos estar observando isso aqui agora. Isso aqui tem que estar, o injetor tem que estar também desentupido. Você pode bater um ar comprimido aqui, ó, como eu fiz. Então, aqui a junta como tá vendo? Já tem muito tempo. Tá vendo? Tá tendo lacramejando aqui, ó, provavelmente já dá um vazamento por aqui pela tampa. Isso aqui é um risco total. Então, já que eu tô fazendo, comprei o jogo de juntas, olha só, tá vendo? O baquete estava causando isso, ó, olha só como a cuba tá bem baixa, ó. Por isso estava com dificuldade de funcionar quando o carro tava quente, ó. O nível da boia tá lá embaixo, certo? Então vamos tirar isso aqui. Olha como tá limpinho lá. Vou tirar a boia aqui para você ver, ó. Vou tirar a boia aqui, ó. Esse reguladorzinho aqui, para você ver como é que tá o estado dos carburadores, ó. Olha como tá lá limpinho lá, tá vendo? Já troquei o filtro, olha só. Ó, sem sujeira. Olha como tá lá o estado do carburador, perfeito, limpo. Um bom filtro de combustível, tá? Eu vou aproveitar e vou trocar essa juntinha aqui, ó, também. Precisa aqui de uma 13. De uma 13. Ela tá trocando aí. Olha. Tudo que eu puder evitar vazamento. Ó, essa juntinha aqui também, ó, tá vendo? Ó. Vou trocar essa junta. E vou trocar a junta da base também, ó. Essa junta aqui também, ó. Que pode dar entrada falsa de ar também. Eu já vou aproveitar e vou fazer a troca. Tá certo? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. É fácil, só soltar esses dois parafusos e fazer a junta. Bom, então vamos fazer a substituição aqui das juntas. Olha como está o estado dessa junta. Já está na hora de trocar, tá vendo? Essa junta aqui, você tem que ficar atento à posição aqui, ó, que é onde passa aqui, ó, o combustível. Tem a posição correta de você montar. Se você tentar montar errado, ele não vai dar certo e vai tampar os furos. Então essa é a posição correta de posicionar, aqui os rasgos aqui, ó, correto? Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo a substituição porque eu já fiz a limpeza dos carburadores. E aqui também, você tem que ver também se aqui, ó, na borboleta, no eixo borboleta, não pode ter folga, hein? Tem que ter essa folga aqui, ó, lateral, mínima também, né? Só não pode haver folga assim, ó, tem que estar justinho, ó, não pode ter folga, ó, zerado de folga aqui, ó. Então a borboleta tá aqui, ó, segura aqui, ó, não pode ter folga, não, tá vendo? Tá justinho, ó, lateral, horizontal e vertical, não tem folga. Mas pode ter folga um pouquinho, tá vendo? Que é na hora que você vai acionar, tem aquela folguinha para tirar a diferença. E não pode ter nenhuma folga também na borboleta, entre a borboleta e a base, tá vendo? Tá vedando completamente aqui, ó, senão vai dar regulagem. E aqui são os furos de progressão que eu costumo falar quando você anda na casquinha. Aqui são o regulador da mistura de combustível. A borboleta fica lá, o CCL vai poder ver lá os furos lá de progressão, tá vendo? Então quando você está andando na casquinha, você está aqui na marcha lenta, o carro está aqui sem acelerar, ele fica completamente assim, ó, só aquele furinho pequenininho lá da marcha lenta, da mistura com ar e combustível.
Geralmente a gente faz a regulagem aqui de 850 RPM, ele fica querendo descobrir o primeiro furo de progressão, numa rotação de 850 RPM, né? Então ele fica só aqui, ó, descobrindo uma besteirinha. Quanto mais eu vou descobrindo os furos de progressão, vai saindo o quê? Combustível. E os que estão embaixo vai servindo de ar. Olha só, não é que você vai acelerando, olha lá os furos descobrindo, tá vendo? Os furos de progressão. Então geralmente é nessa fase aqui que está tendo o falhamento, ó, que é onde mais você trabalha em rodovia, você vai trabalhar aqui na cidade, você está aqui acelerando um pouquinho, ó, bem variação pouca, tá vendo? É difícil você estar andando assim nesse recurso, porque você está em alta rotação ou assim totalmente aberta, né? Então geralmente você olha lá os furos lá, são vários furos de progressão, tá vendo? É um carburador personalizado, então eu ando mais ou menos aqui. Eu vou deixar aqui, depois eu vou fazer a regulagem, onde a borboleta vai ficar mais ou menos aqui nessa posição lá, ó, descobrindo um pouquinho o primeiro furo de progressão, para manter a rotação de 800 a 850 RPM, tá? Não fica totalmente fechado aqui, ó. Então a gente trabalha nessa fase aqui, ó, progressão. Por isso que eu falo, andar na casquinha, quer dizer, andar aqui na progressão, é onde o carro tem que estar 100% aqui, ó. Esses furinhos tem que estar 100%, não pode estar entupido, senão você vai ter uma marcha lenta, uma progressão ruim. Então aqui está tudo limpo, está tudo justo. E aqui está as juntas, vamos estar fazendo. É importante também que você verifique se a junta não vai pegar aqui na borboleta, ó. Essa borboleta aqui é 34 milímetros. Então aqui já foi enviado já no tamanho ideal, não está pegando, tá certo? Então tá aqui, vamos colocar aqui a junta. Depois a gente vai fazer a instalação aqui da base, que é exatamente isso aqui, ó. Vamos estar fazendo a instalação. E depois eu vou estar parafusando aqui e colocando o injetor aqui, fazendo a regulagem do injetor, que é o volume de combustível que eu quero. Tem 13 regulagens aqui. E eu vou colocar ou na segunda ou na terceira, se eu quiser um volume maior de combustível, quando estiver acelerando, saindo de um semáforo, de uma retomada. Tá bom? Então essa aqui seria a junta. Ali as outras demais juntas estão aqui, que eu vou estar colocando. Depois vai vir a outra junta aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês lá. Depois vai vir o que? O baquelite aqui, ó, embaixo. Tá vendo? Que vai ter a proteção, não vai subir a caloria. Como você viu quando eu abri, o nível de combustível estava muito baixo, porque estava superaquecendo o carburador. E depois vou trocar também a junta da tampa aqui, ó, tá vendo? Essa juntinha aqui já estava vazando, a lacramento estava chegando próximo já do parafuso, como vocês estão vendo. Nós vamos colocar aqui outra nova. É a mesma junta aqui, ó, idêntica. Olha lá, tá vendo? Vamos estar substituindo também. E essa daqui, eu vou colocar aqui agora para vocês, ó. Essa daqui, ela vem nesse isolador aqui, ó. Essa junta aqui, ela vem aqui na carcaça. Deixa eu soltar aqui a base, depois eu instalo a base. A base está toda regulada. Então vamos colocar essa aqui, onde aqui, ó, que dá acesso ao giclê principal lá, que tem a giclagem. Aqui. Vou colocar aqui para não ter vazamento. Tá vendo? Juntainha nova. Dá um aperto pequenininho aqui, ó. Ó. Juntou aqui, ó. Ó. Pronto. Só isso. Aí você tá a vedação completa lá. Tá vendo? E aí eu vou fazer a instalação aqui dessa junta. E daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui. Daqui a pouco. Pronto. Aqui eu já montei a junta. Aqui da borboleta, da base da borboleta, tá vendo? Tá bem vedadinho, centralizado. Não pode dar muito aperto aqui, então aqui já está pronto. Já fiz aqui o acionamento, coloquei aqui no terceiro ponto para garantir um bom volume. Aqui também tem uma medida, não é só colocar aqui, você tem que calcular aqui o jato de 3,5 a 4 ml de cada acelerado, né? A cada 10 acelerado aqui. Então já está pronto. Agora vamos colocar o que? Vamos montar aqui a boia. Tá aqui, ó, a boia também. Tudo isso aqui já foi testado. Vamos colocar aqui a boia. Vou colocar aqui a travinha da boia. Pronto. E vamos botar a junta nova aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Como é simples. Com isso a gente vai estar resolvendo o problema aí. Aí tem um lado certinho de vedar. Olha lá, olha só. Não pode obstruir nada. E vamos colocar aqui a tampa. Não pode ter nenhum empenho. Aqui também você tem que verificar. Tudo isso aqui tem um vídeo que eu deixei no canal aí, vou estar explicando.
de como testar a boia também aqui, ó. Pra ver se tá boa a boia. Tem um livro da boia também que é feito o cálculo, mas toda essa parte técnica é melhor você ficar aí no canal do Ala Carburadores, que tem mais informações técnicas aqui no carburador. Então vamos montar aqui. Tem a parte certinha de encaixar. Aí. Encaixou aqui. A gente vai estar parafusando e eu já vou mostrar para vocês lá a instalação do carburador lá no carro, tá bom? Isso aí. Pronto, é isso aí, pessoal. Então vamos fazer aqui a montagem. Já fiz a montagem lá do outro carburador, já fiz a pré-montagem, como vocês estão vendo lá. Eu vou mostrar para vocês como é feito aqui. Aqui tem esse motor, é um motor 1600, só que eu utilizo o cabeçote do 1500, que pode ser também instalado com o kit 1600. E eu uso esse coletor original da Volkswagen, não sei se vai dar para ver ali, é um coletor original. Aqui é uma mosca branca, mosca vermelha, sei lá, foi difícil de encontrar, mas encontrei. Aqui está bem planeado, aqui já está torneado certinho a abertura. Então como é feita a montagem aqui? Então o carro está funcionando, aqui tem outra junta, só que eu já testei aqui, não está vazando, tá? Eu coloquei um parafuso bem reforçado aqui, não é aquele parafuso pequeno, fiz um trabalho no cabeçote, então está bem justo, tá? Não tem nenhum vazamento lá. Como é feita a montagem aqui? A montagem, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a primeira junta, vamos colocar aqui o baquelite, tá? O baquelite aqui, aqui a instalação do baquelite, que vai garantir o isolamento, né? O isolamento da temperatura, vai garantir que não passe uma temperatura excessiva para o carburador, porque quando você não tem o baquelite, você só a junta, ele vai transferir a caloria do coletor para o carburador, fazendo com que o mesmo seque a cuba, e com isso você vai ter aquele problema de ter dificuldade em dar partida quando o carro estiver quente. Passa um pouco aí. Geralmente é isso. Então, quando não se tem o baquelite na altura padrão, o combustível que fica aqui na cuba, ele vai, devido ao calor, a caloria excessiva, ele vai diminuindo, vai secando a cuba, ficando com aquele cheiro forte de combustível, e com isso você vai ter dificuldade em dar partida com ele a quente. Lembrando também que você não consegue ter uma regulagem, uma marcha lenta regular, e também um gasto excessivo de combustível. Então, com baquelite, com as juntas, lembrando que eu coloquei também as juntas aqui da base, coloquei a junta da tampa, coloquei todas as juntas também, como você pode ter visto aí. Então a gente vai estar finalizando aqui, ó, a instalação é simples, essa é a sequência que você vai fazer, tá? Depois eu vou botar as porcas e garantir o aperto aí, ó. Pronto, com isso aqui já vou colocar as duas portas, vou dar o aperto, vou religar as mangueiras, fazer a instalação das varetas, equalização e depois a instalação das varetas, tá certo? Então isso aí a gente vai deixar para o próximo vídeo, se não ficar muito grande, senão na sequência a gente vai estar mostrando já a equalização. É isso aí, pessoal.